Quando você aprender a viver no momento presente, você soltar o passado, soltar o futuro, porque não existe passado e futuro. O tempo é uma ilusão. O passado e o futuro é uma ilusão, é uma memória na sua mente. Tudo é mental. Então, onde é que está o passado? Ah, aquela vez que não sei o que não sei o que, não sei o que. Está aqui na mente. Onde é que está o futuro? Ah, e quando eu comprar o carro? Está aqui na mente. O que eu tenho? O presente. Eu só tenho o presente. Só que o presente é o meu maior poder. Por quê? Porque no momento presente, me sentindo bem, fazendo o que me empolga, eu crio um amanhã interessante. Então, como é que eu mudo o meu futuro? Aqui e agora. Aqui e agora, parando de se vitimizar. Para de contar história triste. Para de contar história triste. Vocês acham mesmo que quando eu olho para trás e eu lembro do banheiro que eu tinha, da casa que eu tinha, que o piso era uma lona preta, porque lá não tinha piso. Você acha que eu olho para essa história e eu conto para as pessoas como vítima? Claro que não. É óbvio que não. Eu olho para tudo e digo, caraca, eu passei por tudo aquilo, eu tô aqui, eu consegui tudo que eu queria e eu vou conseguir muito mais, vou viver muito mais experiências. Tudo que eu passei me trouxe até aqui. E que bom que aquela vez a gente tinha aquela casa para morar, porque poderia não ter, poderia morar na rua, né? Então foi maravilhoso. O que aconteceu lá foi maravilhoso, deu tudo certo, foi tudo perfeito. Foi do jeito que dava, com as crenças que a minha mãe tinha, com as crenças que deu para viver ali. Então hoje eu olho para trás e eu percebo que em nenhum momento nós fomos vítimas. A minha mãe tinha crenças de dificuldade, de medo, de falta, né? Tanto que a minha mãe vivia dizendo que ela, quando eu tivesse, ela falava bem assim, ó, quando meus filhos estiverem criados, eu posso. Eu fiz 15 anos, ela faleceu. Entende? Então a crença, ela domina tudo na sua vida, tudo, 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 tudo. Você só vai viver a vida que você acredita, só aquilo. Nossa, Mari, às vezes eu me choco observando de onde vim e onde estou. Eu fui uma criança que pediu comida na rua junto com meus irmãos. Hoje, como o que quero, quando quero e como eu quero. Perfeito, Nilza, perfeito. Você entende o quanto você é abundante. Então, você sai daquela falta de, eu não tô conseguindo, você diz, caraca, eu sou foda. Nossa, olha o que eu construí. Olha da onde eu saí. Olha como eu transformei a minha vida e como eu tô hoje. Nossa, eu sou uma pessoa muito, muito incrível. Então você sai daquele papel de vítima e você se postura num papel de poderosa. Boa noite. Se eu soubesse que teria live, teria entrado antes. Lindona, Letícia. Eu acho que eu não avisei no grupo, não lembro. Exatamente. Então a gente começa a ver a vida com outros olhos, sabe? Tipo, hoje em dia eu tenho o maior orgulho de poder ajudar as pessoas, os meus filhos, de dar o que eles precisam, sabe? Porque teve muitos momentos que eu chorei olhando para os meus filhos e não tendo dinheiro para comprar uma roupa para eles. Teve muitos momentos, isso não faz muito tempo, tá? Que eu olhava para os meus filhos e eu não conseguia dar o que eles queriam. Não conseguia comprar roupa ou calçado. E eu olhava assim, e nossa, aquilo era desesperador. Então hoje eu sou feliz de poder dar para eles o que eles têm. Então a gente olhar para a vida com outros olhos, isso é mudar o paradigma, é mudar a visão da vida. Cara, que bom que hoje eu tenho para dar para o meu filho, que bom que hoje eu tenho para fazer doação, que bom que hoje eu tenho para isso, para aquilo. Então você sai da falta, você entra na abundância. Né? Eu até vi um vídeo da Luana Piovani, achei fenomenal aquele vídeo dela, que ela falou que foi para o Peru e ela foi em todas as lojinhas de rua e saiu comprando tudo que era coisa, colar, brinco, pulseira, tudo de rua. E daí ela falou assim, ó, vamos distribuir o dinheiro para rodar, para circular, vamos dar, né, dar a abundância, distribuir a abundância. Então você entende que realmente quem é abundante não se apega a detalhes, a nada, ele só é. Ele só vê uma oportunidade, que nem ela viu a oportunidade, um país que, segundo ela, tudo muito barato, muita coisinha de rua para vender. Ela falou, eu saí comprando tudo só para ajudar, só para distribuir a minha abundância para as pessoas. Né? Olha como é lindo quando a gente vê as coisas de uma outra forma.
Se não gosta do filme da sua vida, mude o script do filme e tudo muda, perfeito. Hoje em dia eu não conto mais uma história triste que nem eu contava. Ah, porque fulano me isso, fulano aquilo, porque aquela vez isso. Não. Hoje em dia, quando eu conto a minha história, é com muito orgulho dela. Eu digo, cara, deu tudo certo, a gente conseguiu. Olha onde eu tô, olha onde eu cheguei, olha para onde eu tô seguindo. Nossa, sabe? Hoje em dia a minha história é uma história feliz, não é uma história triste. Quanto mais eu gasto, mais tenho, parece mentira, mas é a realidade que estou vivendo. É isso é ser abundante. Quanto mais você gasta, mais o universo traz, porque você está na abundância. Você está na abundância, então o universo vem e vem e vem e vem e traz e traz e traz. Só que eu sempre digo, não é para gastar para ter. Você gasta porque deu vontade de comprar, você compra. Deu vontade de fazer, você faz. Mário, o que você acha sobre juntar dinheiro? Não tem nenhum problema sobre juntar dinheiro, sobre gastar dinheiro. Nada disso. Nada é problema. O que importa é a intenção que você tem por trás disso. É sobre você se perguntar por que você está guardando dinheiro. Ah, porque eu quero comprar um carro. Então você acredita que o único jeito de você ter o carro é guardando dinheiro. Então tá bom, vai ser só desse jeito, mesmo que demore 50 anos. Tá. Ah, por que você está guardando dinheiro? Ah, porque eu gosto. Então, show, continua guardando. Ah, porque eu tenho medo que falte, então vai faltar. Ah, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa ruim, então vai acontecer. Ah, é para uma emergência, então vai vir a emergência. Às vezes eu atendi uma moça, uma mentorada minha, que eu dei de risada dela. Ela me disse que guardava sempre todos os meses, ela tinha um valor que ficava para emergência. E ela disse assim, Mari, pasmem. A todo mês acontece alguma coisa. Ou quebra o carro, ou quebra um eletrodoméstico, ou o filho fica doente. Sempre acontece alguma coisa que eu tenho que gastar minha reserva de emergência. Eu olhei para ela, é claro, para que é essa reserva? Para emergência? Eu disse, pois é, então você está pedindo para o universo uma emergência. Se você pegar e torrar todo esse dinheiro e não guardar nada de emergência, eu aposto contigo que não acontece nada de errado. Batata. A mulher comprou, saiu, comprou tudo que ela queria, não soube mais que tinha acontecido essas coisas. Por quê? Porque você mesmo está programando a desgraça. Ah, eu vou guardar um dinheiro caso meus filhos fiquem doentes. Você está pedindo a doença para os filhos. Daí eles ficam doentes e você diz assim, graças a Deus que eu guardei esse dinheiro. Olha como a gente é besta. A gente mesmo cria as merdas que a gente senta. É literalmente, eu vou guardar esse dinheiro, vai que alguém fica doente. Olha ali, ó, olha que crença maravilhosa, né? Basicamente dizendo, pode mandar a merda que eu tô com o papel aqui. É assim que funciona, gente. É desse jeito. Não tem acaso na sua vida, não tem coincidência, não tem sorte, não tem azar, não tem. Ah, eu vou guardar esse dinheiro no banco porque vai que eu não consigo mais. Não vai conseguir mais. Vai ser só aquele ali, porque você não tá fazendo o que te dá vontade. Eu trabalhei e sei muito bem o que se trata a alegria de poder abrir os olhos e respirar. Exatamente, Nilza. É, perfeita. A Nilza trabalha em hospital, então ela sabe exatamente o que é, né? Então, valorizar cada segundo de vida, porque a vida é o maior presente que nós temos, né? Sou dona de um mercado e dou emprego a muita gente. Quando me vejo reclamar, lembrando, dormia. Exato, perfeito. Exatamente isso. Sabe? A pessoa que é um empresário, né? Eu sempre falo para as pessoas, para de olhar para as pessoas que têm dinheiro com inveja ou aquela crença de pobre, né? Ai, só tem porque rouba, só tem. Cara, o empresário, ele é muito necessário, porque ele dá muitos empregos, ele ajuda muitas famílias. O empresário, ele é muito necessário. A pessoa rica, próspera, ela é muito necessária. Ela ajuda muita gente com emprego, ajudando, sabe, fornecendo empregos. Ela é muito necessária. Mari, na pandemia, eu não usava máscara, só onde eu brigava. Fui em festas e não tive nada. Nossa, eu também não, Igor, também não aceitei. Na pandemia, eu trabalhava num restaurante e lá eles não usavam na cozinha, porque era muito ruim de usar máscara na cozinha. Só no começo, assim, eles usavam, depois não estavam mais usando. E eu sempre falei, que pandemia, que nada, mas que nada, sabe? Eu ignorei, eu não sabia disso aqui que eu tô ensinando, que eu tô debatendo aqui com vocês, mas eu ignorei, meti o delulu
e não peguei nada, não tomei vacina, não fiz porcaria nenhuma. E não deu nada. Ninguém da minha família tomou vacina, nem filho, ninguém. E não deu nada e deu tudo certo. E só porque eu não aceitei. Só porque eu não aceitei, né? E claro que não nada contra quem fez, quem trabalhou e quem tudo, né? Mas eu não, aquela vez eu fiz bem assim. Oi, Aninha, boa noite. Mari, sabe aquela sensação de que já sei o caminho, é só basta ação? É ótima. Essa aí é a aceitação da consciência. Tudo crença do governo. Só quem comprou. Exatamente. Quem comprou foi. Não teve choro. Mari, agora o meu marido pediu para separar, porque eu estou me colocando em primeiro lugar. É aquela história, né? Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Gente, quando você veste a nova identidade, você sai do paninho de chão. Sempre digo para vocês. A pessoa que tá na carência, tá na falta, tá na escassez, tá no medo, no vitimismo, ela se alinha com essas pessoas. Então, aquele marido que te humilha, que grita com você, que te rejeita, que faz você se sentir mal, ele se alinha com você aqui. Quando você aceita que você é incrível, poderosa, maravilhosa, um sucesso, tal, o marido tá aqui. Não tem mais conivência, ele não consegue lidar com isso. Então, muitos casais se separam, tem pessoas que perdem o emprego ou saem do emprego. Muita coisa acontece, porque a nova identidade, ela faz assim, ó. Todo o peso cai por terra. Familiares se afastam, amigos se afastam, e não é porque tem alguma coisa errada, é porque para o novo chegar, o velho tem que sair. Não tem como. Mari, faz uma live sobre Yin e Yang. Quais são suas dúvidas sobre Yin e Yang, energia masculina e energia feminina? Vou fazer lá na comunidade. Uma live completa sobre Yin e Yang. É bem interessante, é um assunto bem interessante. Boa noite, Vanúbia. Senti cheiro de alguém acendendo churrasqueira do início. Aquele almoço que fui convidado era churrasco. Show! Olha ali, ó, a consciência mostrando. Você me ilumina tanto, gratidão, é isso aí. Eu sempre pensei isso, dinheiro é energia e precisa... Sim, o dinheiro é energia e precisa circular. Deu vontade, mete o louco e compra. Tudo, gente, é o único... Isso eu acho muito legal. Eu demorei muito tempo para entender isso. A única forma que a consciência, Deus, tem de se expressar aqui na 3D é através da vontade. Deu vontade de comprar o perfume, compra o perfume. Daí entra o ego. Ai, mas tá muito caro. Ai, mas vai faltar. Daí você não compra o perfume e falta. Entende? Se você só fizer o que te der vontade, não vai faltar nada para você. Deu vontade, faz. Deu vontade, faz. Só que a gente se boicota o tempo todo, né? O medo é o ego agindo. O medo é puro ego, gente. Pode ter certeza, toda vez que você está prestes a dar um salto na sua vida, a mudar tudo na sua vida, o medo vem e bom, te derruba. O medo é o ego puro, escancarado na sua cara. Então eu olho para minha vida hoje e eu percebo, eu olho bem certinho todas as áreas onde o medo me derrubou durante muito tempo. Né, o medo de faltar, medo de ficar sem, medo de não conseguir, medo do julgamento dos outros, medo das críticas, medo de fracassar, medo de não ter dinheiro para pagar as contas. No momento que eu meti o louco e vesti a nova identidade, já era. Tudo começa a se resolver assim, parece que tudo que a consciência quer é que você meta o louco. Mas você não acredita que também tem que ser responsável nos gastos? Eu sou responsável, muito responsável. É que assim, ó. Cara, eu vou ser bem sincera com vocês. Durante 5 anos no autoconhecimento, ok? Eu comecei a assumir a responsabilidade pela minha vida mesmo com 18 anos, que foi quando eu engravidei. Daí eu comecei a assumir a responsabilidade pela minha vida e pagar conta e viver a mártire da vida, né? E eu sempre fui aquela pessoa que guardava dinheiro para pagar conta, sempre fui aquela pessoa que sempre tinha uma reservinha de emergência, sempre fui aquela pessoa que comprava tudo mais barato, fazia sabão em casa,
fazia biscoito em casa, fazia pão caseiro, ainda faço pão caseiro porque eu amo, né? Mas eu tenho máquina, mas eu ainda amo, pão caseiro não largo. E eu fazia tudo para economizar, gente. Ganhava roupa usada, não comprava roupa, eu fazia tudo para economizar. E, gente, eu tentei de todas as formas sair da merda. Não deu certo. Quando eu meti o louco e saí torrando, comprando tudo que me dava vontade, de verdade. Dava vontade de comprar. O dinheiro começou a vir. Começou a vir. Porque eu meti o louco. Então, hoje em dia, a responsabilidade para mim é assim, ó. Eu sei que eu sou consciência, porque responsabilidade, olha que coisa, né? Responsabilidade é o ego querendo controlar. Responsabilidade é controle. Então a pessoa que é responsável, ela quer controlar as coisas. Só que ninguém tem controle sobre nada. Ninguém tem controle sobre nada. Você pode achar que você tem ali, eu tenho tanto dinheiro guardado. De repente acontece uma coisa e você gasta tudo aquilo. Então você não tem que controlar nada. Tem aqui na minha cidade uma pessoa que ela tinha 100 mil reais guardada. E ela falava para todo mundo, eu tenho tanto dinheiro guardado, eu vou construir minha casa e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando ela começou a obra da parte de cima da casa dela, descobriu que a mulher dele estava grávida. Tava com câncer. A mulher dele estava com câncer. Ele começou a obra. Ele foi lá, começou a mexer na obra, descobriu que a mulher dele estava com câncer. E daí o câncer era de mama. Né? E eles foram ver no hospital público, ia demorar não sei o que. Daí foram ver no particular. Adivinha quanto o médico cobrou para fazer a cirurgia, para tirar tudo, fazer a prótese e tal? 100 mil. Exatamente o que ele tinha no banco. E daí ele falava depois bem assim, juntei a vida inteira e entreguei tudo num segundo pro médico. Perdi tudo. Você entende? Porque ele achava que o único jeito dele ter a casa era juntando dinheiro. Né? Então ele tem que continuar juntando, porque a crença dele é tenho que juntar. Então não existe segurança, esse negócio de eu vou guardar não, amor, não adianta. Ou você aprende que você é consciência e que a consciência entrega tudo, absolutamente tudo. Desde que eu vesti isso na minha vida, nunca me faltou. E eu meto louco, não tô nem aí. Mas não tô nem preocupada. De verdade, não tô nem aí. Não me preocupo com amanhã. Eu vivo hoje. Pra mim não existe amanhã. Só existe o hoje. Então, pra mim, olha, ser responsável é você acreditar, confiar que a consciência cria tudo. E ela cria tudo. A minha irmã que fez uma peruca com o cabelo dela, caso ela tenha câncer, tá amarrado em nome de Jesus. Deus me livre e guarde. Tá puxando, né? Literalmente, ela tá criando isso para a vida dela. Infelizmente, eu já tinha doado há muito tempo. O povo é doido, o povo é maluco. A minha mãe vivia falando que o dia que os filhos dela tivessem criados, ela podia. Eu fiz 15 anos, ela faleceu. E a minha mãe tinha 49 anos, era super nova. Tá? Então não tem esse negócio, gente. Tudo que tu acredita, tu vai viver. Não adianta. Se tu acredita que tu precisa de 30 anos para comprar uma casa, vai ser exatamente 30 anos que você vai precisar. É assim que funciona. Não tem. Mudei a questão de guardar para emergência e sumia. Agora eu penso, é para a oportunidade e gosto do dinheiro. Exatamente, guarda dinheiro que você gosta. E se der vontade de gastar, torra fora, gente. Ai, que loucura. O dia que. Não tem esse negócio. Não tomei vacina também, passei de boa. Eu não tomei, eu disse que não ia tomar, não tomei. Meus filhos não tomaram, nenhum deles. Eu também odiava usar máscara. É sempre mudando crenças a cada dia. Sim, as crenças a gente vai mudando. Eu sempre digo para vocês, nas mentorias, vocês chegam para mim com as crenças raiz. É lá que eu mexo, né? É lá que a gente mexe. Por exemplo, eu atendi uma moça, eu achei bem interessante o caso dela. Porque ela queria se mudar, ela ia se mudar vai se mudar daqui 2 meses. Só que ela me disse assim, Mari, tem alguma coisa que tá me dizendo que não vai dar certo. Tem alguma coisa que tá me dizendo que não vai dar certo. Eu tô com medo, tô ansiosa, eu tô não sei o quê. E daí já tava dando problema no relacionamento, porque quando você foca na merda, ela expande, né? Daí começa a dar problema em tudo que é lugar começa a dar problema. E daí nós fomos ver, ela tinha uma crença.
né? Que lá quando o pai dela faleceu, ela tinha 7 anos e ela foi morar na casa de outras pessoas, fez mudança, passou um dobrado. Então ela acreditou que se mudar era ruim. Então ela estava resistindo àquilo. E se ela fosse daquele jeito, ia dar ruim. Entende? Então é sempre importante você perceber quando tem alguma resistência. Cara, eu vou fazer tal coisa, mas eu tô muito, tem uma crença raiz ali. E é ali que a gente mexe. Ontem assaltou uma fazenda aqui perto. Minha mãe hoje falando, olha o que Deus defenda. Tá amarrado, né? Olha o que dinheiro traz. Eu falei, não foi o dinheiro que fez o assalto acontecer. Foi as crenças do fazendeiro. Minha mentoria é maravilhosa, cara. Eu sou a melhor mentora do mundo. Eu sou fenomenal, cara. Não existe um troço melhor que eu. As mentorias, a gente trabalha as crenças das pessoas, né? O que está impedindo você de conseguir aquilo que você quer. Aquelas crenças que você nem imagina que você tem. Tem a ver, às vezes, as pessoas tinham medo, com certeza, é medo de assalto. O Gasparetto falava muito isso. E eu lembro porque eu sou Gasparetti, adoro o Gasparetto. E ele falava sempre isso. Que o São Paulo dele não tinha trânsito, não tinha engarrafamento, não tinha assalto, que ele morou a vida inteira em São Paulo e nunca foi assaltado. Porque ele disse assim, no meu São Paulo não tem assalto, não tem assaltante, não tem criminalidade, não tem nada. É um São Paulo maravilhoso, cheio de oportunidade, de riqueza, e para ele sempre foi. Já pessoas que acreditavam em assalto, era assaltada quase todo mês. Porque ela acredita, ela tem medo do assalto. Tudo que você tem medo, você vai viver. Gente, isso é uma coisa muito interessante. Tudo que você tem medo, mas é um medo de verdade, tá? Esses dias eu até fiz um vídeo e falei exatamente isso. Tudo que você tem medo, você vai viver. Daí um monte de mimimi botou embaixo assim: morro de medo de ser milionária. Eu botei embaixo, nem você acredita nisso. É o que você tem medo de verdade. Você tem medo que meu filho, toda vez que o meu filho sai, eu morro de medo que aconteça alguma coisa. Sinto muito, mas você tá rogando pragas no teu filho. Você tá prejudicando o teu filho com esse medo. Entende? Eu morro de medo de perder o emprego. Vai perder. Eu morro de medo de ser traída. Pode preparar o gel redutor de guampa que você vai levar um par de chifre. Morro de medo. Vai tudo. Você vai perder tudo se você morre de medo. Tudo que você morre de medo, você vai acontecer com você. Agora esse negócio de, então tá, Mari, eu morro de medo de ser milionária. Nem você acredita nisso, né, meu amor? É isso. Todo medo esconde uma crença. E só existe a crença, né? Eu fui derrubada a vida inteira, tinha medo de tudo. Sai dessa, né, amor? Mesmo quando você tinha dinheiro para pagar, você comprava, Mari. Mesmo quando você não tinha dinheiro para comprar. Não, quando eu comecei a entender isso aqui, tá, Zenite, quando eu comecei a entender sobre isso aqui, há 8 meses atrás em Santa Catarina, ok? Foi quando eu despertei para a vida e eu disse, caraca, tudo é consciência, então eu liguei o FODA-se e fui viver a partir disso, né? Só que na época eu não tinha dinheiro, eu tinha R$160 na minha conta, eu já contei essa história para vocês 1 milhão de vezes, né? Mas vamos pincelar aqui, Quando eu entendi isso aqui, eu tinha R$160 na minha conta, tá? Meu marido estava desempregado, eu pagava R$1.500 de aluguel, eu tinha filhos para criar, contas assim, nossa, no jardim assim. E a minha vida não estava muito interessante, estava bem turbulenta. E eu aceitei a nova identidade. Eu tenho liberdade financeira e eu sou a melhor mentora do mundo. Eu aceitei isso, ok? Daí, a partir do momento que eu aceitei isso, começou a me dar vontade de comprar um monte de coisa. E eu não tinha o dinheiro. Só que eu comecei a falar bem assim, eu vou comprar. Eu parei de dizer eu não tenho dinheiro. Eu parei de dizer eu não vou comprar. Me dava vontade, eu dizia eu vou comprar. E eu comecei a olhar nos sites, botar no carrinho. Mas não era pra ter, é porque eu ia comprar mesmo. A minha identidade era isso, eu vou comprar. Eu lembro que eu olhei para a batedeira, que eu sempre conto para vocês, que eu tinha uma batedeira que era, né, ela parecia que tinha vindo da guerra do Irã. Era um troço, gente, era um troço horroroso, todo quebrado, lascado, cheio de fita, era uma coisa horrorosa. E a antiga identidade nunca se importou com isso. Eu achava que eu estava abafando com aquela batedeira, porque eu era esperta, tava batendo, né, meia capenga, era um perigo aquilo. Mas estava tudo certo. Quando eu vesti a nova identidade, eu olhei para aquela batedeira e disse assim, eu vou comprar uma batedeira nova.
vou comprar uma batedeira nova. E eu não tinha o dinheiro. Eu simplesmente falei, vou comprar um liquidificador novo, como eu também tava pifando. Daí eu comecei assim, não, vou comprar isso aqui. Daí meu filho, mãe, eu vou comprar, porque eu tô precisando de... Era bermuda, aquela vez de camiseta, porque eles estavam... Meu Deus, tá horrível de roupa. Daí eu olhei pra ele, a mãe vai comprar. Começa a escolher ali no site, começa a botar ali, começa a fazer isso. E daí, daqui uns dias a gente vai lá no shopping, a gente vai ver umas coisas lá. E eles ficaram todo empolgados, porque eu nunca fui de falar assim, vamos comprar. Eu sempre fui aquela coisa de, agora não tem que esperar. Quando der, a mãe compra, né? E depois que eu vesti a nova identidade, eu meti um louco. Vou comprar. Tudo bem, tudo tranquilo, vamos comprar. Daí estragou o carro, porque, né? A vida, ela já estava toda assim, né? E eu vesti a nova identidade, só que tudo isso aqui é passado. E tudo isso aqui é passado. Então tava vindo aquele monte de coisa. E eu comecei a olhar, não, tô tranquilo, vamos arrumar. E meu marido me olhou assim, eu disse, não, vai lá ver na oficina, vamos ver quanto é. E eu comecei a viver desse jeito, e o dinheiro começou a vir, as coisas começaram a andar, e eu comecei a atender com mentorias, e foi, eu ganhei o dinheiro que estava parado também há muito tempo, saiu do Neide, saiu o dinheiro, e eu comecei a fluir, tudo começou a... E eu ia, e entrava o dinheiro na conta, e eu comprava um negócio, o meu marido achou que eu tinha enlouquecido, porque eu estava muito doida. Meu marido achou que eu tinha surtado, gente, porque eu sempre fui assim. Sério, pensa na pessoa, né? E eu liguei o louco e disse, vamos comprar. Até botei dinheiro na conta do meu marido, porque ele tava com o limite estourado. Já contei isso pra vocês 1 milhão de vezes, mas é verdade. Veio vontade de fazer uma doação pro meu marido de R$1.000. Eu tinha 1.100 e pouquinho na conta. Eu peguei de manhã cedo e passei os R$1.000 pra conta dele. Nunca tinha feito isso na minha vida. Fiz assim, ó. E fui até... deu no final do dia, tava tudo lá o dinheiro de novo. E eu disse... é assim que funciona o bagulho. É desse jeito que funciona. Mas então deu, já era. Daquele dia do dinheiro que eu transferi para a conta do meu marido, foi muito engraçado, gente. Porque o meu marido chegou em casa e já fazia uma semana que eu tava nessa pegada e já tava bem legal a coisa. E ele chegou em casa e nós tomando chimarrão lá fora e ele falou: eu tenho que dar um jeito de botar o limite. Ele já tava trabalhando, de botar o limite no banco, porque ela me perturba, né? Eu olhei pra ele e dei risada. Tipo, tá. Outro dia de manhã eu acordei, me veio bem certinho, assim, uma vontade, né? Eu vou pegar esse dinheiro e vou passar por conta dele. Porque faltava pouco pra inteirar o limite, né? Peguei o coisa e passei pra conta dele. Deu 6 horas da tarde, eu tinha 1.200 e pouco de novo na minha conta. Eu disse, é assim que a coisa funciona. Agora já era. Comecei a torrar, foi fora tudo. E tudo que me dava vontade de comprar, eu comprava. Tudo. E hoje é assim que eu vivo. Desse jeito. Não me falta nada. Oi, Suzane, linda. Que saudade, amor. Como é que você tá? Como é que tá a sua filhota? Mari, minha velha identidade estava literalmente zerada. Hoje, como consciência, tenho tudo. Quando a pessoa entende o que eu falo aqui, não vai te faltar nada. Só falta para quem vive na falta. Só falta para quem vive na falta. Para mim não falta nada. E eu compro o que eu tenho vontade e não tô nem aí. Realidade externa ainda te mostra o contrário, mas me mantenho firme. Às vezes choro, sinto medo e volto. Não pode voltar, tem que se manter firme. Volto a aceitar que sou próspera e ganhadora de um prêmio na loteria. Tá, mas por que você tá aceitando isso? Tem que ver por que você tá aceitando isso, tá? Porque às vezes a pessoa fica naquela identidade. Eu tô me vendo como a pessoa que tá tentando. Não fica nisso. Seja a pessoa que é e tem. E haja como. Esse é o segredo. Nossa, amiga, tenho um dinheiro guardado, mas finjo que nem existe. Estou errada, amiga? Não existe certo e errado, né, Cícera? A intenção, por que você está guardando esse dinheiro? Por que você está guardando esse dinheiro? Eu atendi um moço há um tempinho atrás e tem coisas que me chocam muito, daí eu trago aqui para vocês, tá? Teve 2 casos de rapazes que me chamou muita atenção. Eu atendi um moço há um tempinho atrás que ele me falou que ele vendeu uma casa dele e ele ganhou 100 e poucos mil. E ele colocou no banco
porque ele queria investir, não sei o que, não sei o que e tal, e morrendo de medo de perder o dinheiro, deu 2 anos, ele estava zerado, gastou tudo em conta, coisas que foram acontecendo. Ele disse assim, ó, acontecia uma desgraça atrás da outra, carro quebrado, bateu o carro, mulher ficou doente, filho não sei o que, e foi gastando, 2 anos ele tá zerado, torrou 100 e poucos mil em 2 anos. Por quê? Porque ele tinha medo de perder. E perdeu tudo, tá? Então, as crenças, gente, elas te levam pro zero. As crenças te levam pro zero. Se você não ressignificar suas crenças, você vai continuar aí, ó. Parece um rato correndo atrás da rodinha e não vai mudar nada. Teve um outro caso também que o rapaz trabalhou muito, segundo ele trabalhou 4, 5 meses direto, que ele trabalhava por conta própria, e ele juntou um valor, acho que era 15 mil. E do nada, ele falou assim, Mari, do nada, apareceu um negócio da China e eu me deu a louca, eu fui lá e me empolguei, porque eu tava com tanto medo de perder os 15 mil, que eu me empolguei e fui lá e fiz o negócio e deu ruim, perdi tudo. Tudo meu trabalho botado fora. Então essas são situações que a gente tem que rever. Ou seja, a crença sempre vai te mostrar, sempre. Se você acredita que o teu filho é falido, ele sempre vai dar um jeito de quebrar para te pedir dinheiro emprestado. Se você acredita que o teu filho depende de você, ele sempre vai ser falido e quebrado para depender de você. Se você acredita, tudo que você acredita, você vai viver. Tudo. Quando você identifica esse medo e troca, tem que trocar. Todo medo tem crença. Todo medo tem uma crença por trás. Todo. Exatamente. Minha cunhada falou que morre de medo de ficar igual a Graciane Barbosa. Então, se ela morre de medo de verdade, vai ficar. Nada existe até... E tem que ver o porquê que ela morre de medo, né? O porquê que ela morre de medo. Nada existe até eu dar forma àquilo. Acordei com essa frase. É que, na verdade, a intenção dá forma. Eu quem, Cris? A consciência. Nada existe até a consciência dar forma. Né? O que é a consciência? É a intenção da pessoa. Se a minha intenção de guardar dinheiro é porque eu tenho medo que falte, vai faltar. Se a minha intenção de economizar dentro de casa é por medo da falta, vai faltar. Se a minha intenção de ajudar o outro é para mim me sentir bem, eu vou me sentir bem. Então, tudo depende da sua intenção. Tudo. Nada existe até eu dar forma para aquilo. É consciência, né? Até a consciência de ser. A pessoa que tem dívidas, ela é consciente, ela sabe que ela tem dívidas. Como é que eu sei que ela sabe? Ela pensa, sente, fala e age a partir da verdade dela. A pessoa que está num trabalho que ela não gosta, ela é consciente que ela odeia aquele trabalho. Ela é consciente que ela não quer mais trabalhar lá. Como é que eu sei disso? Porque ela pensa em como é que ela vai sair de lá, ela pensa que ela tem que sair de lá, ela pensa que ela tem que criar um trabalho novo, um negócio novo, ela se sente insatisfeita, angustiada, ela faz de tudo para sair de lá, ela tenta criar um negócio novo, ela fala para todo mundo que ela quer sair de lá, e ela faz isso por até ela trocar de identidade. Oi, Cleusa, boa noite. Mas esse dinheiro vem assim de que forma, Mari? Gente, eu falei para vocês aqui, quem não olhou as 7 lives que eu fiz, tá? Tem o link na bio também, as 7 lives que eu fiz, manifestação na prática. Eu contei para vocês exatamente o que eu fiz. Tem dentro da minha comunidade, eu tenho uma comunidade que é um curso, que num grupo privado, eu contei, até a Nilza tá aqui, que é uma das pessoas que tá na comunidade, a Belle, também a Bela, que estão lá na comunidade. Eu fiz uma aula chamada A Intenção. Essa aula, cara, meu Deus do céu, é fenomenal. Eu falei para vocês todo o passo a passo das ações inspiradas que eu tive. Porque quando eu aceitei a nova identidade, eu fiz exatamente isso. Eu aceitei, eu tenho liberdade financeira, tá? Foi isso aí que eu aceitei. Eu tenho liberdade financeira, eu sou a melhor mentora do mundo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só aceitei isso.
E eu fui seguindo as minhas ações inspiradas. Dentro dessa aula, eu falei exatamente tudo o que eu fiz. Tudo o que eu fiz. Eu soltei a carreira de terapeuta, eu era 3 anos e meio terapeuta, eu soltei. Veio a vontade, eu larguei. E eu larguei o pouco e ganhei o tudo. Sabe, deu vontade de me mudar de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Eu decidi, vambora, meti o louco, vambora. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo. Né? Eu fazia lives como espiritualista, limpeza energética, né? Era isso que eu fazia, terapeuta. E quando eu mudei de identidade, a minha nova identidade assumiu sobre manifestação, mentoria, e eu toquei o louco, sem nenhuma certeza, sem nenhuma, nada, eu não tinha nenhuma certeza. Então, realmente, eu aceitei a nova identidade e eu agi através daquilo, né? Tanto que eu conto lá dentro daquela aula tudo que eu fiz, gente. Tudo que eu fiz eu conto para vocês, exatamente. As coisas como aconteceram. Os meus filhos quebraram vidros da sala. 2 dias depois, eu acho que eu aceitei. Eu não tinha dinheiro para comprar aqueles vidros. E eu olhei assim. Tá bom, a mãe vai comprar, não tem problema, não foi nada. Parecia que eu tava assim, bem, a nova identidade eu não tava nem aí preocupada com o negócio. Então, realmente é sobre vestir a nova identidade e ter e agir a partir dela. É a crença com a ação. Não adianta você aceitar eu sou próspera e agir como um escasso. Não adianta nada. Você ainda está na escassez. Quanto mais eu ajudo financeiramente as pessoas, mais eu tenho. Isso dá certo, porque é lei espiritual. Isso é uma crença tua. Isso é uma crença tua, Chloe. Isso é uma crença tua. Tem gente por aí que não tá ajudando. Porque depende o que você acredita, por exemplo. Antes eu também tinha essa crença, que eu tinha que ajudar os outros para ter. Ok? Então isso não é uma troca, isso é uma barganha. Isso é uma barganha, ok? Você está barganhando com Deus, literalmente isso. Você pode ajudar as pessoas porque você quer, porque você se sente bem, e não porque você tem mais, ok? Então isso é uma crença. Literalmente, no momento que você parar de ajudar, você quebra. E eu já vi muita gente acontecer isso. No momento que para de ajudar, quebra. É que nem aquela pessoa que acredita que ela tem que pagar o dízimo para poder ter dinheiro. Né, para poder ir bem nos negócios. No momento que ela não consegue pagar o dízimo, ela quebra. Então é uma crença. Tem gente por aí que não paga dízimo, que não faz nada e está vivendo muito bem. Então aceita que você é abundante e se você quiser ajudar os outros, ajuda, mas porque você gosta, porque você se sente bem e não porque você precisa. A Yasmin, exatamente. Oi? 8 meses, Suzane. 8 meses que eu me mudei, que eu dei a louca. A Suzane ainda é do meu tempo das terapias. E eu meti o louco, gente. Eu fiz uma mudança interestadual, eu não tinha um centavo no bolso. Eu meti o louco e tudo aconteceu de uma maneira mágica. Por isso que hoje eu digo, tudo que acontece de uma maneira mágica é a consciência. Tudo, tudo, tudo. Eu consegui fazer uma mudança interestadual. Quase 600 quilômetros por R$1.700. Sem chorar, o cara que deu o preço. Com 2 ajudantes. Vocês acreditam nisso? Eu consegui esvaziar minha casa, que estava alugada 4 meses antes. A pessoa saiu. Cara, quando eu entendi que tudo é consciência, eu meti o louco. Tudo aconteceu. Tudo, 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 tudo. Então hoje eu gosto de desafiar, de meter o louco mesmo, de fazer as coisas assim, ó. Sabe quando todo mundo diz que é impossível, daí que eu me atiro. Daí que eu digo, vambora, vamos fazer. É impossível, adoro, vamos lá. Não tem? Então não tem, que bom que não tem. Vamos fazer ter, vamos fazer acontecer. Hoje em dia eu vivo muito nessa loucura, assim. Eu adoro, eu amo viver essa loucura. Porque eu sei que se não for mágico, não é a consciência. Sabe? Então quando o ego vem e diz assim, quero ver, como é que eu vou... Como é que é? Esses dias eu tava com vontade de comprar uns negócios ali, né, um valor bem, né, bem interessante. E daí o ego me olhou assim, pá, mas, né, eu acho que não. Eu disse, vai dar sim, vai dar, com certeza vai, mete o louco. Cara, é doido como tudo acontece quando tu mete o louco.